Salve, meu povo! Eu aqui de volta para o episódio 8 de O Verbo Compartilhar. O tema deste episódio é Entre a Fé e a Obstinação. Depois da vinheta. A fé e a obstinação. Elas poderiam talvez ser classificadas, como semelhantes ao joio e o trigo. A obstinação não é necessariamente uma palavra que descreve apenas uma atitude ruim. Mas quando nós comparamos a obstinação com a fé, nós vemos uma grande diferença, porque a motivação de ambas, de cada uma, aliás, apesar de parecidas em sua atitude, mas a motivação de cada uma separa muito bem o que é carnal, como a gente costuma dizer, e o que é espiritual. A grosso modo, a obstinação ela está relacionada com uma vontade persistente, a partir daquilo que nós naturalmente entendemos como sendo desejável, como sendo importante para as nossas vidas, importante para o nosso conforto, para o nosso status, para a nossa carreira profissional, enfim, para as coisas naturais do nosso dia a dia. A fé, ela está relacionada com uma persistência, com uma veemência, em busca de algo que não tem a ver, diretamente pelo menos, com as nossas necessidades naturais. Então, eu vou aqui tentar fazer uma diferenciação que possa nos ajudar a identificar nas diversas circunstâncias das nossas vidas, nos momentos em que a gente está de verdade determinado com alguma coisa, até que ponto aquela determinação ela é consequência de fé ou consequência de obstinação. Para eu criar esse cenário aqui, eu quero utilizar dois personagens muito famosos da Bíblia, ali do Antigo Testamento. Os dois primeiros reis de Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul. Saul foi selecionado pelo próprio Deus, foi pincelado em meio ao povo para representar de uma forma governacional, o povo de Israel. O próprio povo havia pedido um rei. Eles estavam cansados de serem governados, dirigidos pelo sistema de juízes, que eram sacerdotes, profetas, profundos conhecedores da lei de Deus, que orientavam o povo, estando eles conectados diretamente a Deus. O último desses juízes foi justamente Samuel. Deus então orienta Samuel a levantar Saul como o primeiro rei de Israel. Saul era um homem notável, bonito, forte, um homem corajoso. E ele foi levantado para essa posição sob a orientação de que ele iria governar o povo enquanto rei, mas assistido e orientado por Samuel, que era um profeta poderosíssimo, assim, profundo conhecedor, um homem com grande intimidade com Deus, e a conexão entre Samuel e Deus seria similar com a conexão entre Saul e Samuel. Quer dizer, Samuel seria a boca de Deus para Saul. E aí tem um ponto alto neste relacionamento, no que se diz respeito à obstinação, que Saul sai com um exército de Israel para combater um povo, e a orientação que Samuel dá para Saul é: você vai exterminar tudo. Você vai exterminar tudo e não vai voltar para casa, não vai voltar para a terra de Israel com nenhum despojo. Nada. Que isso era uma coisa muito comum naquele tempo. O povo que vencia a guerra despojava o povo que foi derrotado e voltava com riquezas, com rebanhos, enfim. Saul, ele é bem sucedido na batalha, mas ele retorna para sua terra com muitos rebanhos, ovelhas, gado. E aí Samuel questiona Saul do porquê que ele havia desobedecido à ordem de Deus.
E a resposta de Saul era: mas não é que eu desobedeci, eu percebi que a qualidade do gado que aquele povo tinha, os rebanhos daquele povo, era excelente, e eu poderia oferecer esses rebanhos no altar do Senhor. Então, na verdade, eu trouxe esses rebanhos para sacrificar a Deus, né? Para oferecer para Deus, né? E aí Samuel registra aquela famosa frase do: Deus se agrada muito mais com obediência do que com sacrifício. Obediência ao quê? Obediência à palavra dele. A palavra de Deus é a vontade de Deus. E por mais que a gente, olhando por cima essas histórias da Bíblia, a gente se confunda com como que Deus pode ter tido uma vontade como essa, né? De que um povo se colocasse contra outro numa guerra e exterminasse o outro povo. Noves fora essa questão, que é uma questão realmente complexa, mas que tem sim explicação do ponto de vista sobrenatural, e concentrando na questão do conteúdo, do conceito, a coisa se dá da seguinte maneira: fala assim, Deus dispensa a opinião do ser humano, porque a opinião do ser humano é limitada. Não porque ele é arrogante, mas porque ele ama o ser humano e ele tem um plano para cada um de nós, que parte dele e dessa condição de perfeição em que ele se encontra. Então ele não nos proíbe, né, de termos os nossos planos. O que acontece é que quando eu sigo a minha vontade natural, eu vou colher as consequências da minha vontade natural. E Deus, na condição de um Deus amoroso, ele deseja o melhor para nós. Então ele não nos impede de tomar decisões, ele não nos impede de escolher, né? Mas ele também não impede que a consequência das nossas escolhas aconteça. E aí nós temos o rei Davi. O rei Davi, ele serviu ao rei Saul. Ele foi como que um fiel escudeiro, um guerreiro de sucesso também, extremamente bem sucedido. E esse sucesso de Davi estava relacionado, antes de qualquer outra coisa, não é com a capacidade natural dele, não era com a inteligência, não era com a beleza de Davi, porque a Bíblia descreve Davi como um homem bonito, assim como Saul, mas sim porque Davi, ele era um apaixonado, ele era obcecado por Deus. Ele era um deslumbrado pela palavra, pela presença de Deus, pelas promessas de Deus, e Davi conhecia essas promessas, ele tinha muita intimidade com Deus. Num dado momento, Saul fica com tanta inveja de Davi, enquanto Davi ainda era seu servo, que ele passa a perseguir Davi. Perseguir de forma absolutamente injusta. E Davi, mesmo já tendo sido consagrado por Samuel como rei, ele ainda não era um rei oficial, mas ele já havia recebido a unção de rei do mesmo profeta que havia ungido Saul como primeiro rei de Israel. Após Saul ter se mostrado uma pessoa obstinada, desobediente, uma pessoa que se preocupava em fazer a sua própria vontade, Deus orienta Samuel a repudiar profeticamente Saul e instituir profeticamente Davi como novo rei. Só que Saul precisaria morrer para que Davi assumisse essa posição. Enquanto Saul estivesse vivo, o reinado estava na mão de Saul. E enquanto Davi sofria a perseguição, uma perseguição voraz, feroz, né, da parte de Saul, ele teve uma série de oportunidades de acabar com essa história, matando a Saul. E ele era inclusive incitado pelos seus companheiros, porque Davi acabou formando um exército de pessoas que estavam, entre aspas, perdidas na vida, sem saber o que fazer, que começaram a se juntar a ele, ali naquele exílio, naquela condição, né, de fugido. E então eles ficavam: pô, Davi, aproveita agora, Saul tá ali de bobeira, tá dormindo, tá desarmado, tá incauto, vai lá, acaba com essa história. E qual era o posicionamento de Davi? Ele falou assim: longe de mim tomar a frente em uma coisa que Deus tem toda a condição de resolver do jeito que ele quiser. Assim, eu não vou matar Saul. Saul foi levantado por Deus como rei. E enquanto ele estiver na posição de rei, eu vou continuar me sujeitando a toda essa situação, não porque eu acho bom para mim, mas porque eu entendo que Deus é fiel, Ele é justo, Ele tem propósito em todas as coisas, e eu preciso viver pela fé, se eu quiser, de verdade, ter uma experiência profunda e íntima com Deus. Então, diferente de Saul, que concluía que a melhor forma de fazer isso ou aquilo deveria estar alinhada com o que ele entendia ser bom, Davi, ainda que ele se visse em situações de extrema angústia e até mesmo
se fosse parar para pensar pela lógica de injustiça, ao ponto de falar, puxa Deus, por que o Senhor não me livra dessa situação? Esse homem é um corrupto, é um maluco e ele não larga do meu pé. Não, Davi soube esperar. Resultado, Saul morreu. Morreu em batalha, não por causa de Davi. E Davi ascendeu a posição de monarca, de rei de Israel. Como ele chegou lá? Pela fé. Então nós vemos que Deus, ele tem sim um plano para as nossas vidas. Abraão, ele cometeu um erro que Davi não cometeu, apesar de Abraão ser o pai da fé. Ele cometeu um erro que Davi não cometeu. Ele tinha a promessa, de ser pai. Ele tinha a promessa de ser pai independente da idade dele, independente da esposa. E a esposa, na ansiedade de ter esse filho, ela convence Abraão a fazer um filho na sua serva ali, na empregada de Sara. Não souberam esperar, isso teve consequência. A mesma coisa aconteceu com Isaac. E os pais de Israel ali, Abraão, Isaac, Jacó, todos eles se atrapalharam com esse contexto, da promessa que haviam recebido, nessa ideia de antecipar a promessa, de acelerar a promessa. E isso acontece com a gente muito. A gente às vezes fica tão obstinado em relação a uma promessa de Deus, ou pior ainda, em relação ao desejo do nosso próprio coração, que a gente fica tentando coagir Deus, forçar Deus a liberar logo aquilo que a gente enxerga como sendo a nossa promessa ou aquilo que a gente merece. E a consequência disso é que Deus não vai impedir que a gente haja com obstinação. Mas da mesma forma, Ele não vai impedir que as nossas escolhas tenham consequência. É por isso que agir pela fé é a melhor opção que existe. Mas, para que eu possa agir pela fé, eu preciso conhecer a vontade de Deus. E nada melhor, nada mais eficiente para se conhecer a vontade de Deus do que ter uma vida de consagração, uma vida de santidade, uma vida devocional, em que eu conheça a palavra de Deus, conheça a Bíblia, estude a Bíblia, onde eu me dedique em oração, para que eu possa estar o tempo todo forçando a minha alma a se inclinar para a minha parte espiritual e também convivendo com a igreja, que é o lugar que Deus estabeleceu para que o seu povo, os seus filhos e filhas, recebessem tanto a cobertura como a revelação, como a porção de cada um, para que na individualidade cada um possa viver, enfim, a promessa de Deus. Amém? Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar contigo. E eu peço então que, consequentemente, você possa compartilhar essa palavra também, para ajudar esse movimento no qual a gente está investindo tanto, a alcançar mais vidas e, se Deus quiser, trazer mais transformação, avivamento e conversões. Amém? Fica na paz do Senhor. Deus te abençoe.